Inexecução e rescisão dos contratos. O representante da administração irá acompanhar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, bem assim adotando as medidas cabíveis e necessárias à boa execução do objeto da contratação. Contudo, há situações em que a simples atuação do representante administrativo não se mostra suficiente para sanar as impropriedades ou mesmo para corrigir distorções verificadas na execução do objeto. Nesse contexto, o artigo 128 dispõe que a inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, cabendo efetivar as consequências definidas no próprio instrumento, nas leis e em eventuais regulamentos. Como motivos para a rescisão do contrato, citamos alguns exemplos: não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, decretação de falência, dissolução da sociedade, subcontratação não autorizada previamente pela administração, dentre outros. Assim, em situações em que o contratado não cumpre ou ignora os compromissos assumidos, a consequência será a rescisão do contrato. O artigo 129 da Lei 15.608/2007 traz os motivos que ensejarão o encerramento do compromisso, quais sejam: não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à administração; alteração subjetiva da execução do contratado, mediante a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização da administração; a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no edital e no contrato; desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; cometimento reiterado de faltas na sua execução; decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, se prejudicar a execução do contrato; razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante, exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além dos limites permitidos pela Lei nº 15.608/07. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas de até que seja normalizada a situação. Atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Não liberação, por parte da administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
falta de integralização da garantia nos prazos estipulados, descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração. Perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa, podendo ser determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 a 20 da tabela anterior, amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração judicial, nos termos da legislação. Jurisprudência do TCU sobre o assunto: a rescisão de contrato por cumprimento irregular de cláusulas contratuais deve assegurar a contratada o contraditório e ampla defesa. Acórdão nº 395/2005 TCU 2ª Câmara.